Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, sexta-feira, dia 17 de outubro. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte e, é claro, sobre futebol. Para a gente começar, vamos falar de Copa do Brasil. Copa do Brasil com jogos eletrizantes neste meio de semana e com surpresas. Primeira delas, Galo goleou o Timão, se classificou e transformou o Mineirão em salão de baile. Não se pode duvidar jamais da força do Atlético Mineiro e do Mineirão lotado. Empurrado por sua massa fanática, o Galo foi histórico. Começou o jogo contra o Corinthians nesta quarta-feira, precisando vencer por 3 gols de diferença para avançar às semifinais da Copa do Brasil. Pois o Timão fez 2-0 na ida em São Paulo. Levou um gol aos 4 minutos de jogo, mas jamais desistiu. Foi forte e vingador, como diz o seu hino, e de forma espetacular venceu por 4-1, assegurando a classificação. Ao fim da partida, os jogadores atleticanos imitaram a dancinha do treinador corintiano Mano Menezes no jogo de ida. Com Guilherme 2 vezes, Luan e Edi Carlos, que marcaram para o Galo, Guerreiro fez para o Timão. O adversário na semifinal do Atlético Mineiro será o Flamengo, que eliminou o América do Rio Grande do Norte ao fazer 1-0 no Maracanã, mesmo placar de Natal. Os confrontos serão nos dias 29 de outubro e 5 de novembro. Portanto, Corinthians eliminado da Copa do Brasil e Mano Menezes na corda bamba. Cai ou não cai do seu cargo, né? Inclusive, os torcedores corintianos fizeram pressão no centro de treinamento do Corinthians em São Paulo. Lógico, alguns, né? Não os verdadeiros torcedores corintianos, mas sim os vândalos que foram para protestar a má fase corintiana. Mas agora não adianta, e sim cobrassem antes, pois agora podem cobrar o que for. A classificação é do Atlético Mineiro, que passa, portanto, às semifinais da Copa do Brasil. Também pela Copa do Brasil, outro time paulista, só que este se deu bem, foi o Santos. Santos passeou no Pacaembu nesta noite de quinta-feira e põe o Botafogo na roda e com isso conseguiu ir às semifinais. Era mata-mata de Copa do Brasil, mas pareceu um treino de luxo. Era um clássico tradicional do futebol brasileiro, mas o duelo beirou o desleal de tão desequilibrado. O Santos atropelou o Botafogo por 5-0 na noite desta quinta-feira no Pacaembu e se classificou para a semifinal com imensa tranquilidade. Combinou um futebol de alto nível e muita intensidade com a apatia e as limitações do rival, que vive crise sem fim dentro e fora de campo. Os gols foram marcados por Gabriel, David Braz 2 vezes, Lucas Lima e Giovani. Só o primeiro tempo acabou com 3 de diferença. Ali já era clara a falta de reação dos cariocas, que vinham de uma virada épica sobre o Ceará nas oitavas de final. Mas desta vez, enfraquecido pelas mudanças recentes no elenco e frequentes desfalques, não houve muito o que fazer, a não ser torcer para o apito final chegar logo. Nos primeiros 90 minutos no Maracanã, o Peixe havia aplicado 3-2 e assegurado boa vantagem. Assim, em cenário oposto, o estádio voltou a receber uma partida decisiva entre os clubes alvinegros depois de 19 anos, quando o Botafogo sagrou-se campeão brasileiro. A concentração de suas últimas forças está mesmo na tentativa de fugir do rebaixamento para a Série B do Brasileirão. Tarefa tão árdua quando a do Santos chegar ao G4. Agora a equipe paulista enfrenta o Cruzeiro na próxima fase, atrás do bicampeonato aí da Copa do Brasil. A ordem e as datas do confronto serão sorteadas nesta sexta-feira, logo mais às 14 horas, daqui a pouquinho, na sede da CBF. Portanto, o Santos aí aplicou um baile no Botafogo, 5-0, está classificado. Temos já os confrontos definidos. O primeiro deles, portanto, Santos e Cruzeiro,
né? O Cruzeiro também que eliminou o ABC. Lembrando, o Santos classificou diante do Botafogo na somatória total, né? Foi 3-2 no primeiro confronto para o Santos e 5-0 ao todo, 8-2 para o Santos, uma esplêndida vantagem e merecedor aí da classificação. O adversário será o Cruzeiro, que eliminou o ABC. ABC que havia perdido por 1-0 no Mineirão, venceu na Arena das Dunas por 3-2, portanto 3-3 no placar final, porém o Cruzeiro marcou 2 gols fora e com isso conseguiu a classificação. O outro confronto ficou entre Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo que venceu a América do Rio Grande do Norte por 1-0 nas duas partidas, somatório aí de 2-0 no geral. E o Atlético Mineiro que goleou o Corinthians nesta última rodada por 4-1 e no somatório total ficou 4-3, pois havia perdido de 2-0 no jogo de ida para o Corinthians. Portanto, Flamengo e Atlético Mineiro na outra semifinal. Copa do Brasil que promete aí grandes clássicos, pois se olharmos para os adversários, Santos, que está na parte intermediária da tabela do Brasileirão, vem em grande ascensão, e o Cruzeiro, líder da competição, não vem apresentando um bom futebol, vem perdendo jogos atrás de jogos e poderemos ter surpresas nessa semifinal da Copa do Brasil. Pelo outro jogo, Flamengo e Atlético Mineiro, Flamengo de Vanderlei Luxemburgo, que também vem numa crescente, lógico, nos últimos jogos aconteceu aí de um outro resultado não ser favorável, porém o Flamengo subiu muito depois que o Vanderlei chegou à equipe, e o Atlético Mineiro que vem buscando aí a sua vaga entre os 4 para a Libertadores e quem sabe aí sonha ainda com o título nacional. Teremos também um grande confronto Flamengo e Atlético Mineiro. Mudando de Copa do Brasil, vamos falar agora de Copa Sul-Americana. São Paulo venceu mais uma de Huachipato e se classificou para a próxima fase. Rogério Ceni já anunciou sua intenção de se aposentar no fim da temporada. Um dos maiores ídolos da história do São Paulo, o goleiro manteve vivo nesta quarta-feira o sonho de fechar sua carreira com mais um importante título para sua coleção pessoal. Em Talcahuano, no Chile, o tricolor venceu o Huachipato por 3-2 e avançou sem grandes sustos para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Depois de ganhar o confronto de ida no Morumbi por 1-0, os brasileiros ampliaram a vantagem logo no início de jogo, com Michel Bastos. Mas a tranquilidade veio em grande estilo aos 22 minutos, quando o Ganso marcou um belo gol. Nesse meio tempo, o Vilches tinha já empatado para os chilenos. Na segunda etapa, Sagal deixou tudo igual, mas Bosquila definiu o triunfo tricolor na última bola do jogo, aproveitando um contra-ataque. Nas quartas de final, o São Paulo vai encarar o Emelec do Equador, que nesta quarta-feira também eliminou o Goiás nas cobranças de pênaltis no Serra Dourada. Pelo Campeonato Brasileiro, o tricolor, que ocupa a terceira colocação, tenta se reaproximar do líder Cruzeiro. O time do técnico Muricy Ramalho recebe o Bahia no Morumbi às 18h30 amanhã, neste sábado, pela 29ª rodada do torneio nacional. Portanto, uma vitória muito importante para o São Paulo, até porque ficou com um jogador a menos desde a primeira etapa. Denilson, o volante Denilson, foi expulso aos 37 minutos do primeiro tempo e a equipe tricolor soube segurar a pressão do time do Huachipato e garantir a vitória por 3-2 fora de casa e também a classificação para a próxima fase. Já no Brasileirão, como vimos, terá também tarefa difícil enfrentar o Bahia, time difícil de jogar, mas porém o jogo é no Morumbi e o Muricy Ramalho com certeza irá cobrar uma vitória, que é o que é preciso para a equipe São Paulina e manter viva a chance de título na competição. E por falar em Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, que não jogou pela Copa do Brasil nem pela Sul-Americana, que folgou durante a semana, se preparou para o primeiro clássico com Dorival, para mudar aí retrospecto ruim. O técnico Dorival Júnior encara seu primeiro clássico à frente do Palmeiras
no domingo, às 16 horas, contra o Santos, no Pacaembu. Pelo Campeonato Brasileiro, a estreia do treinador em confrontos regionais pelo Verdão pode marcar uma reviravolta do time nos embates com rivais. A equipe tem o pior desempenho em duelos entre times do chamado G4 paulista. Uma vitória, 4 derrotas e um empate em 6 jogos, 22% aí de aproveitamento. O Santos é justamente o dono do melhor aproveitamento contra os rivais, 55% com 3 vitórias, 2 derrotas e um empate. Números semelhantes aos de São Paulo e Corinthians, ambos aí com 52% cada. Neste ano, o time da Vila Belmiro venceu o Verdão 2 vezes, 2-0 e 2-1. A diferença agora é que o Palmeiras está embalado com 3 vitórias seguidas, Chapecoense, Botafogo e Grêmio. A equipe encontrou uma forma de jogar e tem boa parte do elenco à disposição. O 4-4-2 de Dorival se consolidou. Juninho, lateral esquerdo, e Victor Luiz, volante, trocam de posição constantemente pela esquerda. A defesa titular, com Fernando Praz, Lúcio e Tóbio, ganha entrosamento a cada jogo. E o lateral direito, João Pedro, de 17 anos, é uma boa aposta da base. Do meio para frente, Dorival tem optado por um time resguardado, mas ao mesmo tempo ofensivo, com Marcelo Oliveira, Victor Luiz, Wesley e Valdívia, além da dupla de ataque, Cristaldo e Henrique. O centroavante, aliás, é o artilheiro do Brasileirão, com 13 gols ao lado de Marcelo Moreno, do Cruzeiro. Para o clássico, o Palmeiras terá a volta de Marcelo Oliveira, liberado após cumprir suspensão por 3 amarelos, e Natan, zagueiro que defendeu a seleção brasileira olímpica. Já o zagueiro Wellington, os volantes Renato e Eguren, o meia Alione e os atacantes Diogo e Rodolfo se recuperam de lesões. O time palmeirense é o 12º colocado, com 34 pontos. Resta, portanto, aí a equipe palmeirense tentar continuar embalada na competição nacional, vencendo o clássico paulista contra o Santos. Já o Santos vem também embalado após essa grande vitória sobre o Botafogo pela Copa do Brasil. Não deve ser fácil e promete aí um grande jogo para este domingo à tarde às 16 horas, horário de Brasília. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos já para falar sobre Copa Paulista e Paulista da 2ª Divisão. Até já. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon
e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva desta sexta-feira, né? Falamos no primeiro bloco sobre os confrontos da Copa do Brasil, Sul-Americana e também sobre o Palmeiras, que se preparou aí para o final de semana com um clássico no Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Brasil citamos já todos os classificados, né? Os 4 semifinalistas, e na Copa Sul-Americana falamos do São Paulo, que classificou para a próxima fase. Além do São Paulo, tínhamos aí mais 3 equipes brasileiras e nenhuma delas conseguiu passar para a próxima fase. O Bahia, que enfrentou a Universidade César Valejo, havia vencido por 2-0 no primeiro jogo, perdeu por 2-0 e na disputa de pênaltis perdeu por 7-6. Goiás, o Bahia eliminado, e o Universitário César Valejo passou para enfrentar o Nacional de Medellín, que eliminou o Vitória. O primeiro jogo havia terminado em 2-2 e no Barradão o time de Medellín venceu o Vitória por 1-0, classificando assim para as quartas de final. São Paulo classificou, eliminando o Rancho Pato, e o Goiás, o último time brasileiro aqui, perdeu também nos pênaltis por 6-5, após 1-0 para o Emelec no primeiro jogo e 1-0 para o Goiás no segundo, no Serra Dourada. Mesmo assim, nos pênaltis, o Emelec classificou e irá enfrentar o São Paulo. Portanto, 2 jogos de quartas de final já decididos. Na outra chave, teremos ainda confrontos entre Cerro Porteño e Lanús, Boca Juniors e Deportivo Cáplata, Libertad e River Plate, Estudiantes e Peñarol, para decidirem aí quais são as 4 equipes que passam para as quartas de final. Pelo Campeonato Brasileiro, além de Palmeiras e Santos, que jogam no Pacaembu no domingo, a rodada começa amanhã, 29ª, com Fluminense e Criciúma. Fluminense joga no Maracanã às 18h30 contra o Criciúma, buscando aí a vitória para se aproximar dos líderes. O São Paulo recebe o Bahia no Morumbi, como citamos, também às 18h30, precisando da vitória para tentar aí chegar mais próximo ao Cruzeiro. Também no sábado, o Goiás enfrenta o Grêmio no Serra Dourada. O jogo aí que o Goiás também precisa ver o que ele quer no Campeonato Brasileiro, pois está na parte intermediária da tabela, e o Grêmio buscando aí os líderes, um grande jogo no Serra Dourada. Ainda no sábado, o Atlético Mineiro, às 21 horas, joga no Independência contra a Chapecoense. Lembrando, o Atlético joga em casa, mas a Chapecoense tem surpreendido muitos adversários, até goleado aí o vice-líder Internacional. Então, não é um jogo fácil para o Atlético, mas, lógico, o favoritismo é todo do Galo Mineiro, principalmente após a vitória sobre o Corinthians na Copa do Brasil. No domingo, Palmeiras e Santos abrem no Pacaembu às 16 horas no domingo, e Atlético Paranaense e Flamengo. O jogo será na Arena da Baixada. Atlético Paranaense correndo risco de rebaixamento e o Flamengo precisando se firmar também na competição. Outro grande jogo da rodada fica por conta de Internacional e Corinthians. O jogo será no Beira-Rio às 16 horas. O Internacional, vice-líder da competição, e o Corinthians em sexto. Após a eliminação na Copa do Brasil, Mano Menezes deverá aí fazer a equipe jogar o máximo, pois é a única competição que resta, e se a equipe quiser disputar uma Libertadores, terá que mostrar muito serviço nessa reta final do Brasileirão. Figueirense e Curitiba também jogam às 16 horas do domingo no Orlando Scarpelli. Jogo aí da parte de baixo da tabela. Figueirense quase na zona de rebaixamento e o Curitiba em último lugar na competição. Botafogo e Sport também se enfrentam no domingo, porém às 18h30. Botafogo, que está na penúltima colocação, enfrenta o Sport, que está em 11º. Botafogo aí precisando e muito da vitória, principalmente
após a goleada sofrida pelo Santos e para se recuperar também na competição. O Vitória da Bahia, que está em 16º, o primeiro fora da zona de rebaixamento, terá uma tarefa difícil, mas não impossível. Vai enfrentar o líder Cruzeiro neste domingo às 18h30, portanto, todas as outras equipes que estão atrás do Cruzeiro, que vão fazer seus resultados, vão ter que esperar a decisão aí do último jogo da rodada, Vitória e Cruzeiro, para ver se conseguiram tirar alguma vantagem na tabela. E o Cruzeiro precisa muito de uma vitória, até porque vem caindo muito de rendimento, não só no Nacional, como também na Copa do Brasil, que aconteceu de perder para o ABC neste meio de semana. Mesmo assim classificou, mas foi derrotado e nunca é bem-vindo às derrotas. Mudando de Campeonato Brasileiro, vamos falar de Copa Paulista. Copa Paulista com times da nossa região, e Votuporanguense jogou neste meio de semana e com um jogo muito tumultuado, com acusação de racismo e quebra-quebra. Votuporanguense e Independente terminaram na delegacia. O duelo entre Votuporanga e Independente foi quente dentro de campo no Plínio Marim em Votuporanga, pois valia a classificação na próxima fase da Copa Paulista. A rivalidade, no entanto, extrapolou as 4 linhas e terminou na delegacia com acusações de racismo. O zagueiro índio do time de Limeira teria chamado o meia Victor Palito de macaco no final da partida. Depois de deixar o estádio, Victor Palito foi acompanhado do assessor Elton Tatuí até o plantão policial de Votuporanga para fazer um boletim de ocorrência. O caso não foi relatado pelo árbitro Luciano Alves de Lima na súmula. A delegação do Independente também teve que fazer uma parada na delegacia. Isto porque o ônibus que levava a delegação foi atingido por uma garrafa. O vidro da frente foi danificado e feriu o motorista, que foi atingido por estilhaços de vidro. Lamentável. Ele sofreu ferimentos leves, mas precisou ser levado para a unidade de pronto atendimento, UPA. A confusão, no entanto, foi muito intensa também dentro do gramado. Segundo a arbitragem, membros das 2 comissões técnicas trocaram empurrões no gramado e o técnico Álvaro Gaia, do Independente, foi empurrado por um gandula na saída para os vestiários. Outros casos, que têm acontecido no futebol, casos de racismo, têm roubado a cena nos noticiários futebolísticos nas últimas semanas. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, como todos lembram, câmeras de televisão flagraram uma torcedora do Grêmio chamando o goleiro Aranha do Santos de macaco durante o confronto entre as equipes. O time gaúcho foi a julgamento e acabou excluído da competição. No Campeonato Paulista, o volante Arouca também afirmou ter sido chamado de macaco por torcedores do Mojimirim. No começo do ano ainda, o volante Tinga ouviu torcedores do Real Garcilaso do Peru imitarem macacos quando ele pegava na bola durante uma partida pela primeira fase da Libertadores. O caso reacendeu o debate do preconceito no futebol, pois aconteceu às vésperas da Copa do Mundo. O time peruano não foi punido. Recentemente, o atacante Francis, do Boa Esporte, fez boletim de ocorrência após ter sido chamado de macaco pelo zagueiro Antônio Carlos, do Avaí, durante confronto válido pela Série B. Por causa do ato de racismo, o defensor pegou 5 jogos de suspensão pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. É lamentável, esses casos não deveriam mais estar acontecendo, pois todos somos iguais, Não é a cor da pele que vai diferenciar uma pessoa. Portanto, temos que colocar um ponto final nesta história e respeitar um ao outro, não só no futebol, como em todos os outros segmentos, não só esportivos, mas também de relacionamento humano. Mudando de Paulista, Copa Paulista para a segunda divisão do futebol paulista, as 4 vagas de acesso vão ser definidas somente na última rodada. 3 clubes entraram na 5ª rodada, penúltima do quadrangular final, com chances de antecipar o acesso
ao Campeonato Paulista da segunda divisão, ou seja, garantir uma vaga na Série A3 em 2015. Mas nenhum deles, Nacional, Atibaia e Barretos, conseguiu alcançar seu objetivo nesta quarta-feira. Os 4 times, 2 de cada grupo, que vão chegar à Série A3 serão definidos somente na sexta e última rodada, confirmada para domingo cedo a partir das 10 horas. Esta rodada decisiva promete ser emocionante, porque dos 8 times que participam do quadrangular final, apenas um deles está fora da briga, o Grêmio Prudente, surpreendente aí, né, no grupo 19, e porque deu um vacilo enorme à noite no estádio Prudentão em Presidente Prudente na quarta. Venceu o Olímpia por 2-0 e depois de uma queda de energia elétrica que paralisou o jogo por 20 minutos, quando estava apenas 1-0, o time sofreu um apagão geral, permitindo a vitória espetacular do Olímpia por 3-2. O Olímpia aí do técnico China, que assumiu a vice-liderança com 7 pontos, atrás apenas do Nacional com 9, que empatou sem gols com o Primavera em São Paulo. À tarde, no estádio Nicolau Allion, também na quarta-feira, o time de Indaiatuba, chamado de Fantasma da Ituana, ficou em terceiro lugar com 6 pontos, enquanto o Prudente, com 3 pontos, lanterna, não tem mais chance de brigar pelo acesso. As possibilidades na última rodada: o líder Nacional vai jogar pelo empate diante do Olímpia, que vai ter a vantagem de atuar em casa. Uma vitória simples dará a vaga ao Olímpia, que chegaria aos 10 pontos e não dependeria do resultado do outro jogo. Portuguesa Santista venceu o Atibaia por 2-0 num jogo emocionante no Eurico Mursa. Em Indaiatuba, o Primavera vai ter que vencer o eliminado Grêmio Prudente para chegar aos 9 pontos e ainda torcer por algumas possibilidades no outro confronto. O empate entre Olímpia e Nacional, por exemplo, deixaria o Olímpia com 8 pontos e o Nacional com 10. É possível também, tanto o Nacional, desde que perca, e o Primavera, desde que vença, terminarem com os mesmos 9 pontos, daí a vaga será definida no saldo de gols. No momento, a vantagem é do Nacional, com 3-0 do Primavera. Promete, portanto, uma briga acirrada também no grupo 18. Tanto Atibaia como Barretos poderiam antecipar suas vagas em caso de vitórias, mas, atuando fora de seus domínios, os dois perderam. Na tarde de quarta-feira, o Barretos caiu diante do Taboão da Serra por 3-1, enquanto à noite, em Santos, a Portuguesa Santista bateu o Atibaia por 2-1. As duas vagas, portanto, serão definidas na última rodada. O Atibaia, líder por ter 2 gols de saldo, vai receber o Taboão da Serra, vice-líder, com 0 de saldo, igual a Portuguesa Santista, terceira colocada por ter menos gols que o Taboão, 6-5. Já a Briosa vai sair diante do Barretos, com 2 gols negativos em quarto lugar. Como são 2 confrontos diretos, quem vencer garante o acesso. Em caso de 2 empates, as vagas ficam com Atibaia e Taboão, portanto, uma disputa acirradíssima no Paulista da segunda divisão. E lembrando aí, teremos a última rodada neste próximo domingo. Também teremos a 6ª rodada do campeonato da Copa Paulista. Lembrando que o Votuporanguense vai enfrentar a Ferroviária, já desclassificada, e após o empate em 0-0, né, o empate tumultuoso contra o time do Independente, o Votuporanguense está em segundo com 8 pontos e agora joga fora contra a Ferroviária, que já não tem mais chance de classificação. Já o time do Atlético Sorocaba, que é do grupo também do Votuporanguense, está em primeiro com 10 pontos, quase classificado do empate aí contra o Independente. Classifica não só o Atlético, como também favorece aí ao Votuporanguense, que enfrenta o já eliminado Ferroviário. Portanto, muitos jogos neste final de semana: Brasileirão, Copa Paulista, Paulista da segunda divisão, jogos decisivos. E na segunda-feira estaremos falando todos esses resultados e as novas classificações. O programa de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você pela sua audiência. Fique com a nossa programação do Canal 10 e um ótimo final de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá.